Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim diz o Senhor: Lembra-te de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus depositórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, era as primícias da sua novidade. Todos que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, em uma terra de ermos, de covas, em uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrardes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conhecia. Os pastores prevaricaram contra mim, os seus profetas profetizaram por Baal, andaram após os que de nenhum proveito têm. Portanto ainda pleitarei contigo, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. Preste atenção no verso 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses por posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, diz, ó céu, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Queridos meus irmãos, eu gostaria que dentro desse texto você repetisse comigo essa temática: o meu maior patrimônio é a minha comunhão com Deus. Repita por favor com vontade, para você nunca mais esquecer disso. Diga comigo: o meu maior patrimônio é a minha comunhão com Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, eu fiquei preso a esse texto o dia todo, e algum dia atrás eu já tinha meditado nele, e eu vi aqui, meus irmãos, uma história que muito me entristeceu. Olhando para a história de Israel, um povo escolhido, um povo separado, a qual o Senhor nosso Deus o tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa, fazendo no meio desse povo grandes sinais e maravilhas, coisas que só os israelitas viram nessa terra, aconteceu no meio daquele povo. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que os anos se passaram, as gerações foram vindo outras, e Deus então levanta o profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque o profeta tem a sua característica de denunciar o pecado, de apontar o erro para a nação, para os reis, para as autoridades. Todo profeta que foi levantado por Deus, ele sempre foi um confrontador. Ele não era como a maioria que se corrompia, porque ele tinha um compromisso com Deus. Ele era alguém levantado por Deus, e ele deveria ser fiel àquele que ora vos chamou. E olhando para esse texto, eu percebo, meus irmãos, que Deus, ele não estava satisfeito, Deus não estava contente com a conduta, com a maneira que Israel estava vivendo. Quando você vê no primeiro versículo, a Bíblia diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim diz o Senhor: lembro-me da tua beneficência, da tua mocidade e do amor dos teus depositórios, quando andava após mim no deserto, em uma terra que não se semeava. Deus nesse texto estava sentindo saudade da fidelidade do povo para com Ele, aquele relacionamento profundo, porque Deus nesse período, Ele era adorado na sua essência, Ele era respeitado, o povo estava vivendo em uma comunhão profunda com o seu nosso Deus. Mas diante desse momento, desse texto, Deus começa a se lembrar dos tempos passados, porque aquela
aquela geração estava se corrompendo, estava perdendo aquilo que eles tinham de mais de valor, que era a presença de Deus no meio do seu povo. Queridos irmãos, eu e você não podemos nos esquecer que a cada momento e a cada dia nós não podemos permitir que nada tira o nosso compromisso, a nossa fidelidade de permanecer separado, santo, zeloso, de boas obras diante do nosso Deus, porque não é possível viver do passado. Não dá para servir a Deus lembrando do primeiro amor, não dá para servir a Deus lembrando quando você pregava, quando você ensinava, quando você evangelizava, quando você orava. Não, isso não pode acontecer na minha e na sua vida, porque Deus não quer ver isso no meio do seu povo. Mas diante desse texto, Deus estava lembrando aquela nação que algum tempo atrás eles tinham um relacionamento, eles tinham um compromisso, e naquele tempo Deus era o seu maior patrimônio. É por isso que eu estou dizendo aqui nessa noite: Deus na minha e na sua vida deve ser o nosso maior patrimônio, a nossa comunhão com Deus, porque essa ideia não partiu do homem. Eu vejo no Decálogo, na Bíblia Sagrada, Deus dizendo: amarás o seu teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Foi Deus quem estabeleceu esse relacionamento entre a humanidade, entre Israel. Não é ideologia de homens e de igreja. Você deve entender uma coisa: a partir do dia que você entregou a sua vida e a sua alma ao Senhor Jesus, Ele deve ser, e com certeza, o seu maior patrimônio. Você não deve abrir mão dessa comunhão por nada, porque nós vamos olhando no texto e a Bíblia vem nos informando aqui. Então Israel era santidade para o Senhor, eram as primícias da sua novidade. Todos que devoravam eram tidos por culpados, o mal sobre eles vinha, diz o Senhor. Deus está dizendo: vocês eram como santidade para mim, ou seja, eu aprovava a sua conduta, eu tinha prazer na minha nação. Mas diante desse texto a gente percebe que Deus só fica no era. Ele está se lembrando de uma geração que já passou, porque aquela que estava presente havia se corrompido, havia perdido, meus irmãos, aquilo que o crente tem de mais de valor na sua vida, que é a sua comunhão com Deus. O que será de um ser humano na terra dizendo ser igreja e não ter comunhão com Deus, e não ter comunhão com o Espírito Santo, e não ter Deus como número 1 na sua vida? Eu não acredito, e tampouco Deus aprova alguém que coloca Deus em 4º, 5º, 6º lugar e está dizendo que é cristão e está dizendo que é igreja. Não, Senhor. A Bíblia diz que Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É Ele que tem que reinar na minha e na sua vida, é Ele que tem que ser o primeiro na minha e na sua vida. É desse patrimônio que você tem que zelar. Nós não devemos abrir mão desse patrimônio, porque o crente, ele carrega sobre si a presença do Espírito Santo. Nós nos tornamos igreja, eclésia, tiraram de dentro para fora, e isso faz você diferente. Isso faz você ser alguém que tem sobre a sua vida a presença do Todo-Poderoso. E muita gente não tem essa presença, porque não é a igreja, porque não tem Deus como seu patrimônio. E a coisa mais horrível que tem é você entrar numa igreja e não ter esse patrimônio queimando na sua alma, o seu coração. A coisa mais terrível que tem é você pensar que Deus está aprovando a sua conduta, você vivendo sem Ele ser o seu patrimônio, sem Ele ser o número 1 da sua vida, da sua casa. Porque eu não vejo aqui, meu querido, no Decálogo Deus falando: primeiro é a mulher, primeiro é os filhos. Eu não encontro isso na Bíblia. Ele diz: primeiro sou eu. Sou eu que tenho que reinar primeiramente no seu coração, porque um homem, uma família que não tem Deus como seu maior patrimônio, ele não vai cuidar bem dessa família, ele não vai cuidar bem conforme os parâmetros bíblicos. Ele pode cuidar mais ou menos como um ser humano racional aqui. Agora o crente, o homem, o marido, a esposa, o jovem que tem Deus como seu maior patrimônio, você pode ter certeza que as demais coisas na vida dele vai ser tudo organizado. Vai estar tudo no lugar certo, porque Deus é o seu maior patrimônio, porque ele tem uma comunhão íntima com Deus. Ele não quer abrir mão desta comunhão, porque sentir Deus é a coisa mais extraordinária que o ser humano pode sentir. Você e eu já experimentamos de tudo, quase tudo que a vida oferece, e nada se aproxima, pelo menos para mim, de chegar aqui, meu querido, e levantar as minhas mãos ao céu
como pecador arrependido, e ver a graça de Deus chegando no meu coração e me alegrando, e eu me curvando diante do Todo-Poderoso, isso que eu e você sente, nada que o diabo pode oferecer chega nem perto, porque isso aqui só sente quem tem comunhão com Deus, quem sabe que Deus é o seu maior patrimônio. E quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo Deus questionando: ouve a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Olha que Deus está voltando para o povo um ponto: vocês precisam voltar a ouvir a minha palavra. Hoje, meus irmãos, tem muita gente que diz que Deus é a sua prioridade, mas não senta para ouvir uma palavra, não tem paciência de ouvir uma pregação. Percebe que Deus está chamando a atenção do povo dele: vocês precisam voltar a ouvir o quê? A minha palavra. Porque nenhum crente vai ter Deus como seu maior patrimônio se ele não sentar para ouvir a mensagem da cruz, se ele não sentar para ouvir a palavra de Deus. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus está dizendo: ouve a palavra do Senhor, casa. E nós somos o que hoje? Somos o Israel de Deus, somos o povo escolhido. E você e eu deve ter prazer em ouvir mensagem. Tem pessoas que vão embora no meio da pregação, tem pessoas que desprezam cultos de ensino, de escola bíblica, e não tem prazer mais de ouvir a palavra. Você acha que esse tipo de crente tem Deus como seu maior patrimônio? Não tem. Porque a característica mais tremenda que eu vejo em um crente convertido, a começar pela minha vida, é o amor pela palavra de Deus, é o respeito pela sua palavra, é o desejo de ouvir a sua palavra. Eu me lembro quando eu era do mundo e sei quem eu me tornei hoje. Sabe por quê? Porque eu amo a palavra de Deus. Você quer saber se Deus é o seu maior patrimônio? Vê se você honra a palavra dele. Vê se a palavra dele tem primazia na sua casa, na sua vida, no seu tempo de 24 horas de vida. Vamos lá. E continua dizendo aqui, olha só o questionamento de Deus. Está no texto. Verso 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, se tornando levianos. Eu te pergunto para os crentes de hoje, que abandonam a sua comunhão, que deixam o seu compromisso, que injustiça Jesus fez para você? Qual foi o mal que Deus fez na sua vida? Você que me ouve pelo canal do YouTube, pela internet, pelo Facebook, você que já deixou Jesus em último lugar na tua vida, você que hoje não tem Deus como seu maior patrimônio, qual foi a injustiça que Jesus fez na sua vida para você o deixar, para você abandonar e se tornar leviano? Qual foi o mal que ele fez na sua vida? Ao contrário, ele fez foi coisa tremenda, porque só ele poderia perdoar o seu pecado e perdoou. Só ele poderia te livrar da sentença do pecado sobre a sua vida e te livrou, e ainda escreveu o seu nome no livro da vida. E aqueles que permanecer fiel, diz a Bíblia, que nós o veremos como ele é. Só vai ver como ele é alguém que tem comunhão. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Alguém que tem patrimônio, meus irmãos. Porque eu louvo a Deus, presta bem atenção, eu louvo a Deus de toda a minha alma pela liberalidade que há no coração do nosso pastor presidente, da sua família, da membresia dessa igreja. Eu louvo a Deus mesmo, porque refletiu no meu ministério. Nós temos uma congregação lá que tem nível de sede, ar-condicionado, data show, microfone sem fio, todos os instrumentos, é uma benção. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, segura na cadeira aí para você não cair. Patrimônio não é uma igreja tão linda como essa. Patrimônio não é uma orquestra tão tremenda como essa, uma base como essa, pastores como esse, uma igreja bonita como essa. Não, patrimônio é cada crente na sua individualidade, nos departamentos, ter compromisso, intimidade com Deus, e ao chegar na casa do Pai, sentir a presença, sentir a graça e ser diferente, luz e sal da terra. Patrimônio não é templo, patrimônio não é nome, patrimônio não é quantidade de gente, não. Patrimônio é o crente que tem Deus como seu maior patrimônio na sua vida. Pode estar debaixo de uma árvore, pode estar na congregação de uma porta só. Quando ele bate o joelho dele no chão, a presença do Todo-Poderoso chega no ambiente. A presença do Todo-Poderoso chega na casa. Eu estou dizendo para você entender o que Deus fez para ele ficar em terceiro, quarto, quinto lugar na sua vida. Ele te deu saúde, ele te deu uma família, ele te abençoou, ele te deu dignidade. Mas quando você olha para você, Deus é o quarto, quinto.
e você se tornou leviano, porque quando você troca isso, você está cometendo um dos piores erros da sua vida, que é abandonar aquele que pode te dar vida eterna, que é coroar você com a eternidade. Quem está me ouvindo, diga amém. O texto continua dizendo: e não disseram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem nenhum. Percebe, meus irmãos, que infelizmente os profetas, os pastores e os sacerdotes da época não perceberam que a presença de Deus já havia saído do meio do povo. Eles estavam indiferentes à santidade e o compromisso com Deus. Esse povo se corrompeu ao Deus Baal, o Deus principal dos cananeus. Eles acreditavam que esse Deus dominava a fertilidade, a chuva, as plantações. E infelizmente o povo de Deus, que havia conhecido o único Deus poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estava nesse contexto. E os profetas, sacerdotes, não perceberam que a presença de Deus havia saído. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver Ele como seu maior patrimônio e sensibilidade na sua vida, você peca e não percebe que Deus já não está mais com você. Agora quem chora e fala: Deus, dá-me sensibilidade, porque eu não estou sentindo mais a sua presença. Eu entro na igreja, a mesma coisa se estiver entrando no shopping. Eu entro aqui e saio da mesma maneira. Por quê? Porque a presença de Deus já saiu de dentro de você, porque você não percebeu que os seus pecados e a sua iniquidade e a indiferença com Deus fez que Ele saísse da sua vida. Eu e você temos que preocupar muito com isso, porque no dia que a presença de Deus não andar mais com você, você é uma ovelha compromissada com o fracasso. Essa peça que os irmãos aqui estavam demonstrando me lembra 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Vigiai, pois o vosso adversário o diabo anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu não vi na Bíblia, e não aconteceu comigo até hoje, porque é o seguinte: se Deus for o seu maior patrimônio, antes do demônio e toda a cambada dele chegar perto de você, ele vai ver uma luz muito forte, ele vai ver uma presença muito forte, e para tocar na sua vida, ele vai precisar pedir autorização. Sabe por que eu digo isso? Porque o diabo uma vez caiu do cavalo, não sei se ele muda em cavalo, mas ele tomou um tombo feio. Ao dialogar com Deus, pedir autorização para tocar na vida de Jó. Preste atenção: o maior patrimônio de Jó não eram os seus filhos, o maior patrimônio de Jó não era suas posses, porque ele era um homem rico, um sheik, um árabe do ocidente, o homem mais rico. E o diabo achou que ele servia a Deus pelas suas posses, como muita gente hoje faz. Vem para a igreja querendo virar um árabe, querendo ser rico. Isso aí é a motivação correta? Não. Deve vir para a igreja pelo lugar para se arrepender e ser salvo. Depois sempre vai aparecer uma fazenda aí, uma casa boa para ir na praia, glória a Deus, mas é secundário. Agora preste atenção: o patrimônio de Jó não era os seus filhos, porque ele perdeu os 10. O patrimônio de Jó não era a sua riqueza, porque ele perdeu tudo. E nem a sua saúde, porque ele ficou enfermo. Mas lá no finalzinho de tudo, eu aprendo com Jó. Viu, pastor Vitorino, que o maior patrimônio desse homem era a comunhão dele com Deus. Nem a mulher meia doidinha, nem a mulher que perdeu o juízo, porque devido à situação ela ficou complicada. Não vou fazer o julgamento para ela, mas aí as irmãs entendem que é mulher. Imagine você sepultar 10 filhos num dia só e depois ainda querer dar glória a Deus. É muito difícil. Mas eu aprendo com Jó que o maior patrimônio dele, o diabo quebrou a cara, porque ele achava que o patrimônio de Jó era a sua riqueza, eram os seus filhos. Mas não era não, meu irmão, era intimidade com Deus. Deus era o número 1 no coração daquele. Porque eu não vejo ninguém ser provado assim na Bíblia e ficar fiel até o final. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Repita comigo: o meu maior patrimônio, minha comunhão com Deus. Você quer ver uma coisa? Existem 2 barras que mais derrubam homem de Deus em toda a terra. Só que quem tem comunhão com Deus ainda resiste a maior de todas elas. Eu aprendo demais com um jovem crente chamado José na Bíblia. Eita, é tremendo, que eu queria ver mais José no meio da juventude. Porque José, pensa num camarada que eu respeito. Ele tinha menos de 30 anos, mordomo da casa de Potifar. E aí a esposa dele, diz a Bíblia, era formosa, bonita. E aí ela se engraçou com o jovem bonito, sabendo que ele era servo seu, e foi para cima do moço
a sós, só os dois, de mano a mano, ninguém viu, mas quem tem Deus como seu maior patrimônio, ele não abre mão disso. Pode ser a maior de todas as ofertas, porque se tem duas coisas que está acabando com a igreja e com muitos casamentos, é a barra do ouro e a barra da saia. Está destruindo um monte de gente, está arrebentando famílias, está destruindo o ministério. Mas quem tem comunhão com Deus ainda está preparado para resistir. A maior de todas as ofertas do diabo é essa. Pode ver, quando o diabo não derruba na riqueza, ele quer derrubar na prostituição. Ele ofereceu para Jesus. Ei, um exemplo para mim e para você. Jesus, como homem aqui, ele não se deixou levar pela multidão, se deixou levar pelos aplausos. Ele tinha comunhão com o pai dele. Ele saía do Getsemane, falei com meu pai, vou voltar a falar com meu pai. E no dia que alguém falou que ele era bom, ele disse: bom é meu pai, bom é Deus. Ou seja, ele sempre mostrava que na vida dele o pai dele era o número um. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Jesus, meus irmãos, ele sofreu uma tentação muito grande. Qual foi a última catada do diabo? Se tu prostrares e me adorares, dar-te-ei todas essas coisas. Tem crente que se o diabo oferecer para ele uma motoca, ele já abandona a igreja. Se oferecer para ele um carguinho a mais, ele abandona a igreja. E aliás, tem muita gente que está trocando o seu maior patrimônio por R$100 a mais no pagamento, por hora extra, por movimentos que não agradam a Deus. A casa de Deus já não é a sua prioridade. Você só vem aqui na última opção da sua vida. Eu não vim aqui agradar ninguém. O pastor me chamou porque ele já sabe que eu sempre vou ser fiel com aquele que me chamou. Antes dele me chamar, foi Deus que me chamou. Amém? Deus me chamou. E eu sei que nessa geração nossa se levantou muitos pregadores, animador de plateia, até tem sucesso. Eu fico com dó da igreja que dá dinheiro, chama esses bajuladores para colocar na sua tribuna. O povo está precisando ouvir isso aqui, ó, palavra. E aí as pessoas pegam e enaltecem esses pregadores que não falam nada de Bíblia. Pode ver que tem pregador que faz o povo rir o culto inteiro, faz o povo achar que aqui é um teatro, mas aqui é o lugar que a palavra vai cortar a sua alma, vai fazer você se arrepender, vai fazer você voltar, vai fazer você refletir a sua vida com Deus. E nós temos que parar de bajular e respeitar homens que não enaltecem a palavra, mas você passa a valorizar homens que abrem a Bíblia e deixa Deus falar através dela. Quem está me ouvindo, diga amém. Meus irmãos, olha só que não sou eu que disse, o verso 8 está falando, ó, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei nem me conheciam. Olha o que Deus está dizendo aqui, meu irmão Abraão. Deus estava dizendo que os letrados, que as pessoas preparadas não conheciam Deus. E hoje a igreja, eu até louvo a Deus pelos cursos teológicos que tem, é um benefício muito grande para nós pastores aprender, etc. Mas tem muita gente, meus irmãos, que é formado nisso, naquilo, e não conhece a Deus. Estudou não sei aonde, ali, aqui, isso tudo é bom, mas antes disso tem que conhecer Deus. Conhecer Deus aonde? Através da sua oração, através da sua adoração, do compromisso que você tem com Ele. Deus está dizendo, tem um povo aí que conhece letra, mas não me conhece. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Preocupa em primeiro lugar conhecer quem é Deus, irmão. Você tem que saber quem você adora, você tem que saber quem é o seu Pai Celestial, você tem que entender que Ele te ama, que acima de qualquer coisa Ele deu o que tinha de mais de valor pela sua vida. Vamos aqui onde a coisa aperta. Meu Deus do céu, olha o que o verso 10 fala. Aguenta aí um pouquinho aí, amém, irmãos? Veja bem, porquanto passais as ilhas de Quitim, e vede, e enviar a Quedar, e atentai bem, e vede, se sucedeu coisa semelhante. O que Deus estava querendo dizer? Preste atenção aqui para você entender isso. Deus estava mandando, manda os mensageiros aí para as nações vizinhas, dá uma espiadinha no povo ao redor de vocês e veja se eles trocaram de Deus, não sendo eles Deus. Presta atenção que Deus estava dizendo: ô Israel, vocês me deixaram, vocês me abandonaram. O povo que viu o meu poder, viu a minha glória, viu a minha manifestação. Deus varreu o Egito, Deus abriu o mar, Deus deu cordonize, deu água da rocha. Os sinais mais tremendos da Bíblia Sagrada aconteceu só com este povo. E Deus fala para ele: dá uma olhadinha, pega os mensageiros aí, vai visitar as nações vizinhas,
Veja se aquele povo deixou os deuses dele, não sendo ele Deus, e vocês me abandonaram. Tem muito crente assim hoje na graça, abandonando o verdadeiro Deus, trocando Jesus por qualquer coisa, trocando Jesus por uma namorada, trocando por Jesus por um emprego que não é da aprovação de Deus. Porque se depois que você entregou a sua vida nas mãos de Deus, até o lugar que você vai trabalhar tem que ser da vontade de Deus, para não corromper a sua vida, para não destruir o seu lar, a sua casa, a sua família. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Esse povo trocou o verdadeiro Deus por aquilo que não tinha valor. Parece que nós estamos distantes dessa realidade. Não, tem muita gente na igreja que já trocou Deus por qualquer coisinha, qualquer oferta. O inimigo tira da igreja. Isso é uma tristeza muito grande. Por isso você deve entender isso, leva isso para a sua casa, dorme com isso e aprenda. Se Deus não é o seu patrimônio maior, peça perdão a Ele. Diga: Deus, me perdoa, porque o meu patrimônio é a minha casa primeiro, é a minha família, é a minha esposa, é o carro que eu tenho, é o emprego que eu tenho. Peça perdão a Deus, porque essas coisas são perecíveis. Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão, a ferrugem, a traça se corrói, mas ajuntais tesouro no céu, onde o ladrão e a ferrugem não entra. Jesus ainda continua dizendo: onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Eu estou pregando para a igreja e nós estamos próximos da vinda do Senhor. Essa geração, eu acredito que é a geração do arrebatamento. Mas quando você vê um monte de gente trocando Deus por poucas coisas, abandonando a Jesus, você vê na conduta, você vê no comprometimento, pessoas que não gostam de ser exortadas, pessoas que não são submissas, pessoas que não querem se comprometer com a verdade. Eu estou dizendo nessa noite: não troque, não substitua o Senhor Jesus por nada nessa vida. Não abra da sua vida essa comunhão, essa intimidade com Ele, porque Ele é fiel. Se você permanecer com Ele, você tem tudo. Sabe por quê? A Bíblia diz: o que vale o homem, escuta isso, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu estou pregando para pessoas aqui que vai tomar decisão hoje. Você vai tomar decisão hoje, vai parar com esse negócio de trocar Deus por momentos, por minutos, por algum objeto, e vai ser crente de verdade, e vai descer na presença de Deus e pedir perdão a Ele. Deus, me perdoa, porque em todo esse tempo que eu sou crente, o Senhor nunca foi a minha prioridade. Porque quando o crente tem Deus como a sua prioridade, eu vejo Deus exaltar a vida das pessoas. Eu vejo Deus tirando um presídio, como por exemplo essa história fantástica da Bíblia. Deus promove um presidiário, José, aquele que foi desprezado, foi caluniado sobre um estrupo, e de repente aquele homem assume a segunda maior cadeira do Egito. Deus promovendo alguém que tem Ele como patrimônio. Você não precisa ficar preocupado com os homens. Quem promove a sua vida e a minha vida é Deus. Ele manda no céu, manda na terra e manda no inferno. E quando nós olhamos para esse texto, precisamos fazer uma retrospectiva na nossa vida. Olha só o 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não ser deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória. Meu Deus, me ajuda pelo aquilo que nenhum proveito. Gente, você não está aqui hoje porque você tem uma casa. Você não está aqui hoje porque você tem um belo emprego, porque o seu cartão é bom. Você está aqui hoje porque a graça de Jesus te alcançou. Jesus investiu em pesado em você. Quando eu olho na Bíblia, João capítulo 15, verso 16, eu penso, eu agradeço a Deus, porque a Bíblia está dizendo: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Como você vai produzir se Deus não for o seu patrimônio? Percebe que as nossas igrejas hoje, embora eu estou na catedral, lugar que tem mais gente, mas isso não representa espiritualidade. Espiritualidade representa no compromisso, representa na fidelidade, na obediência, no temor, no trato, no amor, em você testemunhar Jesus aonde você estiver. Porque quem tem Deus como seu patrimônio pode até estar fora do país, ele é crente. José estava fora do país, ele era crente. Aonde ele chegou, ele honrava a Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje, em nome de Jesus, como eu estou ouvindo essa mensagem, para a gente se posicionar, para a gente guardar o que tem mais de valor, porque a Bíblia está dizendo que Israel trocou a sua glória. O que será da sua casa sem Deus?
O que será da sua vida sem Deus? O que será pior ainda, a eternidade sem Deus? Quem está me ouvindo, diga amém. Israel trocou. Você conhece crente que troca? Que um dia estava no coral, um dia estava na orquestra, um dia estava nos departamentos, um dia estava na tribuna, e está trocando Deus por qualquer movimento, está substituindo Deus por qualquer convite. Onde é que essa pessoa quer ser honrada? Primeiro eu e você devemos honrar a Deus, para, se Deus assim desejar, honrar a minha e a sua vida. Mas Deus não honra, viu? Deus não vai honrar crentes que não têm Ele como seu patrimônio. Agora eu quero ver tocar, eu quero ver se levantar para tocar na menina dos olhos de Deus, quando você tem Ele como seu maior patrimônio. Pode até parecer que alguém está tendo vantagem, mas aguarda uns minutos, uns dias e uns meses, e vê o que Deus faz na vida daquele que tem Ele como maior patrimônio. Sabe por quê? Nós temos o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é contra aqueles que tocam na minha, na sua vida, porque quando você zelar a tua vida espiritual, vai aparecer um monte de gente questionando. Você sabia disso? Quando você quiser ser fiel ao seu pastor, à sua igreja, aos departamentos que você faz parte, eu sei que a maioria vive com uma vida meio irregular, mas quando você está ali firme, forte, alguém vai olhar para você e vai dizer: por que você está tão crente assim? Você responde: porque Deus é meu patrimônio, eu não abro mão disso. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Queridos irmãos, percebe que o texto é muito forte, chama muito a nossa atenção, porque Deus fala: espantai aos céus. Deus começou a conversar por lá de dentro agora, irmão. Lá entre os anjos, serafins, querubim, lá no mundo celestial, com os anjos falou: ó, espantai. Olha lá, vocês tudo aqui presenciou o que eu fiz por aquela nação, mas olha o que eles fizeram, pastor, eles me deixaram. Percebe que Deus ficou muito magoado. Ele fala assim: ó, porque o meu povo, verso 13, guarda isso aí, meu irmão, para você vigiar. Está escrito: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisterna rotas que não retém águas. Meu Deus, Jesus foi quem disse para mim e para você: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O crer significa ter Deus como patrimônio. O crer significa entregar totalmente a vida a Deus, viver uma vida de intimidade, uma vida de devoção, uma vida de compromisso. Porque tem muita gente que trocou Jesus para ficar com um buraquinho na terra cavada esperando água, mas isso não segura água. As pessoas que estão desesperadas hoje é porque não tem o manancial de águas vivas dentro da alma. E você, ao chegar aqui, eu me vi hoje passando em volta da Retesp, aquele monte de jovem bebendo, empinando moto, etc. Muito jovem, mas muito jovem mesmo. E eu fui olhando aquilo e fui entristecendo, porque talvez ali naquele meio tem muito crente ali que está vendo aquelas motos fazer barulho, aquelas pessoas empinar, aquelas músicas, as moças semi-nuas e aquele monte de jovem usando droga e bebendo, e muitas pessoas se perdendo lá porque não tem o manancial de águas vivas dentro de si. Agora, se for o crente que está lá, imagine só a tristeza para Deus. Percebe, meus irmãos, que as pessoas na terra estão procurando refúgio em todo lugar e não acham, porque o refúgio está em Jesus. Quando Jesus for o patrimônio da cidade, quando Jesus for o patrimônio do lar, quando Jesus for o patrimônio da igreja, olha só, muitas coisas não acontecem no nosso meio, embora a gente tenta. Ei, me ouve. Embora a gente fica tentando, pastor, a gente ora: Deus faz um milagre aqui, Deus abre a porta ali, Deus recebe o louvor do teu povo aqui. A gente se esforça tanto para Deus aprovar a nossa vida e muitas vezes não é aprovada. Por quê? Porque Deus é aquele que sonda o homem. E não adianta a gente querer ser alguma coisa aqui dentro se a gente não é na nossa casa. Não adianta querer ser alguma coisa com o microfone na mão se eu não sou na minha casa, se eu não sou quando eu estou sozinho. Quem tem patrimônio, meu irmão, ele tem Deus em meio à multidão e tem Deus quando ele está sozinho. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Vamos meditar mais uma vez. Repita aí para você entender isso. E tem muitas pessoas que estão equivocadas dentro da igreja. Se Deus é o seu maior patrimônio, por que você está tão fraco assim? Se Deus é o maior patrimônio da sua casa, por que nem na alimentação tem oração lá mais? Por que ninguém lá mais levanta uma oração nem para levantar e para deitar naquela casa? Por que os filhos saem sem a bênção do pai? Será que Deus tem lugar lá? Será que Ele é o patrimônio desse lar, dessa família? Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil na igreja. Eu sou pastor de igreja há 5 anos, graças a Deus, desse ministério.
lá na congregação Betesda, os irmãos estão lá adorando o Senhor, e eu vejo a dificuldade de muitas pessoas que você tem que fazer de tudo para Ele te dar só uma forcinha. Ô irmão, ajuda eu aqui, as pessoas não têm vontade, as pessoas não querem fazer, e gozado, rapaz, quando a gente era do mundo, tudo é isso, quando a gente era do mundo, você dava tudo por um momento, para fazer aquilo que agradava o diabo, tudo que agradava o diabo você fazia, atravessava a cidade, ia beber, ia dançar. Estou falando isso aqui, sabe, porque eu quero chegar num resumo aqui. Repita comigo: aquilo que eu mais amo me governa. De novo, aquilo que eu mais amo me governa. Isso é verdade, irmão. Pode ter nas pessoas que é dominada pela preguiça, a preguiça governa ela. Não lava nem a louça, não arruma nem a cama, preguiçoso, nem serviço arruma, quando arruma vai embora porque não quer trabalhar. E Deus está falando comigo, com você aqui hoje: aquilo que você mais ama te governa. Se você ama Deus, a comunhão com Deus está em primeiro lugar. Se você ama Deus, a obra dele tem prioridade na sua vida. Você não abre mão disso, você não troca, porque eu sei o que eu estou dizendo. Quando nós estávamos lá do mundo, percebe, alguém que ama o álcool é escravizado pelo álcool. Alguém que ama a mentira é escravizado pela mentira, porque a mentira domina ele. Mas alguém que ama as drogas é governado pelas drogas. Alguém que ama a corrupção é governado pela corrupção. Mas quando você vê alguém amando a Deus, ele é governado por Deus. A vida dele é em prol de agradar a Deus. E esse profeta se levanta contra essa nação. E ele não era muito querido, porque ele apontava, porque ele denunciava. É assim que acontece na igreja hoje. As pessoas que denunciam não é bem vista. As pessoas que têm coragem de falar não é muito querida. Mas quem tem coragem de falar, fica tranquilo. A Bíblia diz: importa agradar a Deus do que os homens. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Então preste atenção nessa mensagem. Faça valer na sua vida isso. Coloca Deus como seu patrimônio e veja a sua vida mudar, viu? Veja Deus fazer parte de tudo que você vai fazer. Quando Ele for o seu patrimônio, pelas manhãs você vai sentir Ele, no trabalho você vai sentir Ele, nas dificuldades você vai sentir Ele, nas tempestades você vai sentir Ele, porque você não abre mão. Agora, se você já trocou Deus por cisterna, nessa oração final, não vou constranger você, e tem pessoas que não vai vir na frente. Eu nem quero fazer isso. Eu respeito os pastores que convidam pessoas para vir na frente, respeito de verdade, mas eu aprendi com a Bíblia: se a palavra de Deus não produzir efeito na sua vida, não é a minha oração, não é você cair, levantar no chão, nada disso muda a vida de ninguém, irmão. O que muda a vida da pessoa é compromisso, fidelidade, verdade. Fora disso é só balela, não acontece nada. Pode perceber, infelizmente, eu vou dizer a verdade, a maioria das pessoas que vem na frente, não todas, não estou generalizando, estou dizendo algumas, acostumaram a vir tanto que ele está vindo mais uma vez, mas na vida dele não acontece nada. Por quê, irmão? No período da mensagem não aprendeu nada. Quando Deus estava falando, não guardou nada. Aí depois, no finalzinho, que é o quê? Alguém se lembra que Salomão escreveu? Capítulo 28, verso 9: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Grato a Deus que não tem ninguém rodando aí hoje, ó. Parabéns para a igreja, Deus abençoe. Todo mundo ouvindo a mensagem, que coisa boa. Então você pode vir aqui na frente que Deus vai falar contigo, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais uma vez ter canal de bênção na sua vida, na minha vida, e que essa mensagem fica no seu coração. Você pega o texto, como eu aprendi, põe um negocinho no meio dele, vai ler na sua casa. Quem sabe Deus pode falar profundamente contigo, ainda mais do que agora, amém? Ficamos em pé, quero fazer essa oração, postando. Se porventura tiver alguém no nosso meio que não aceitou Jesus como seu Salvador, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero te convidar para que Jesus possa ser o seu maior patrimônio. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, que não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, e você deseja o aceitar? Eu quero convidar você aqui para você receber essa oração, mas aí no seu lugar mesmo. Meus irmãos, aí no seu lugar mesmo, cada um de nós sabemos como está. Não dá para ficar enganando a si mesmo. Vou fazer essa oração inclusive para mim, que o Senhor continue sendo e será o meu patrimônio maior, que Deus possa ser também o seu patrimônio. E se Ele não for, peça perdão para Ele nessa oração. Fala: Deus, o Senhor está voltando para o primeiro lugar na minha vida, o Senhor está voltando para o primeiro lugar na minha casa, na minha família, amém? Posso orar?
Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar pela sua palavra, Senhor, que não volta vazia. Eu quero te louvar por esses minutos aqui, meu Deus, expondo a verdade da sua palavra. E pedir que nessa noite cada cristão que me ouve, cada crente que acompanha essa programação, possa rever valores, não trocar o Senhor por nada, meu Deus, por cisternas rotas, mas permanecer diante do manancial de águas vivas, que é Jesus, o Todo-Poderoso. Deus amado e querido, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, a indiferença que nós fazemos às vezes diante da tua grandeza, diante do teu poder, mas que o teu povo e a tua igreja, Senhor, possa colocar, meu Deus, a casa em ordem, possa permanecer na sua presença como o Senhor, o maior patrimônio da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Abençoa, Senhor, essa igreja, a pessoa do pastor presidente, da sua esposa, da liderança, meu Deus, dessa igreja, nós, os dirigentes de congregação, os obreiros, a membresia, que essa igreja, meu Deus, sempre permaneça com a sua presença como o maior patrimônio. Abençoa, da graça seja na nossa vida, Pai, nos abençoa hoje e sempre, até a vinda do Senhor Jesus, que possamos cada dia mais te amar, te servir e te adorar de todo o nosso coração. Eu te louvo e bendigo o seu santo nome por cada vida que ouviu a sua palavra, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe os meus irmãos. Grato a Deus sempre.